Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Uma nação que não cultiva a sua memória dificilmente desenvolve o gosto pela história. Uma tentativa desse resgate é o assunto do nosso programa de hoje, a novela Amor e Revolução, que se passa durante a ditadura militar imposta ao país em 64. Participam do debate o autor da novela, Tiago Santiago, a vice-presidente do grupo Tortura Nunca Mais, Vitória Grabois, e a jornalista Eliana Paz. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia nesta semana. Quinta-feira virou o dia das calorias em São Paulo, porque os dois jornalões estão apostando pesado no filão dos comes e bebes. O Estadão começou com o caderno Paladar e, diante do sucesso, a Folha lançou o seu, Comida. O entretenimento sempre foi um dos pratos da receita de sucesso de jornais e revistas, mas quando se converte em prato principal, pode dar indigestão. A doença da vaidade também contamina os médicos e a mídia aproveita-se disso para criar e promover os seus queridinhos. É o caso do especialista em reprodução humana, Roger Abdelmaci, que depois foi denunciado como criminoso por aproveitar-se da fragilidade das clientes para assediá-las. Agora, a revista Época revelou que, além disso, também manipulava o sêmen. Médicos também podem sonhar com a fama, mas não podem esquecer que lidam com vidas humanas. A mídia impressa convenceu-se de que os seus dias estão contados e se resignou à ideia de que será substituída pela mídia digital. Por isso, não gosta de mostrar as deficiências da sua herdeira, cada vez maiores e cada vez mais preocupantes. É grave a quebra da privacidade dos usuários do sistema PlayStation da Sony, também os buracos na nuvem da Amazon. A irracional competição no setor digital criou nova bolha que corre risco de estourar. Mas nenhuma das mídias anima-se a mostrar a extensão do problema. A votação do novo Código Florestal no Congresso foi o principal tema dos chargistas pelo país afora. Em todos os trabalhos, o mesmo temor de que, no fim, a voz do Machado fale mais alto. De olho no passado, a primeira disputa trabalhista da imprensa brasileira é o assunto da coluna da historiadora Isabel Lustosa. A primeira questão trabalhista da história da imprensa brasileira envolveu o redator da Gazeta do Rio de Janeiro, Manuel Ferreira de Araújo Guimarães, e seus empregadores. Apesar do seu caráter semi-oficial, a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal impresso no Brasil, era propriedade dos oficiais da Secretaria de Negócios Estrangeiros. Em 1813, o militar latinista e matemático Ferreira de Araújo passa a editar não só a Gazeta do Rio de Janeiro, como o Patriota, primeira revista publicada no Brasil que incluiria artigos dos maiores nomes da ilustração luso-brasileira. Alegando que tinha sido mudado o formato e aumentada a periodicidade da Gazeta, Ferreira de Araújo requereu em 1821 que também fosse aumentada a sua gratificação. Apresentou então duas propostas. Ou ele se ocupava integralmente da administração e da redação do jornal, recebendo 50% do seu rendimento líquido, ou ele se ocupava apenas da redação, com um salário fixo e uma participação nos lucros igual a dos demais sócios. Não chegaram a um acordo. Ferreira de Araújo foi demitido. Publicou então no Diário do Rio de Janeiro carta em que acusava os seus ex-empregadores de quebra de contrato. Dizia que pelo contrato de 1813, nem ele podia interromper a publicação da Gazeta do Rio de Janeiro, nem seus patrões procurar outro redator sem lhe dar aviso prévio de 3 meses. Os oficiais da Secretaria de Negócios Estrangeiros foram ao príncipe regente pedir direito de resposta. Alegavam que nunca tinham visto a minuta do tal contrato
e que fora Ferreira de Araújo que faltara ao cumprimento dos seus acordos. Na resposta que foi publicada, eles acusavam o jornalista de injúria grave e atroz e diziam que o agressor era merecedor de uma pública correção. Mas se contentavam com a publicação daquela nota e prometiam orar pela salvação de sua alma. No mês seguinte, Ferreira de Araújo começaria a publicar O Espelho, folha subsidiada pelo governo, na qual o futuro imperador Dom Pedro I estrearia como jornalista. Na crônica de Maurício Menezes, a história de um militar linha dura que descobriu que no jornalismo as aparências também enganam. De olho na gafe. Lá no Rio Centro havia uma festa pelo Dia do Trabalhador, vários artistas e num Puma estacionado, uma bomba explodiu. E dentro do Puma, 2 militares do Exército. Um morreu, o outro ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital entre a vida e a morte. O país ficou assustadíssimo com aquilo. E o general Valdir Muniz, era o secretário de Segurança do Rio, ele estava em Petrópolis de férias, voltou para o Rio de Janeiro e convocou a imprensa para uma entrevista coletiva a fim de explicar o que tinha acontecido dentro daquele Puma. E ele deu uma explicação prolongada e claríssima. Um militar falou para o outro isso, o outro explicou não sei o que, outro... Aí, muito bem, a imprensa cobrando dele, general, e uma hora ele deu um soco na mesa e falou: eu não vim aqui para ser interrogado, eu não vim aqui para ser interpelado, não vou admitir interrogatório. Tá esse menino aqui, ó, tentando fazer uma pergunta e você não deixa. E apontou para um jovem repórter de rádio que estava sentado timidamente ali do lado dele. Ele falou: meu filho, faça uma pergunta, o que você quer perguntar? E o garoto olhou para o general candidamente e falou: general, tem poucas horas que esse negócio aconteceu. O senhor estava lá em Petrópolis, um morreu, o outro está ferido em estado grave no hospital. Como é que o senhor sabe que isso tudo aí aconteceu? O general deu outro soco na mesa, só faltou estrangular o menino e falou assim: eu não vim aqui para ser interrogado nem por você. Levantou e saiu. História e memória não são apenas palavras assemelhadas, são afins, seus significados estão entrelaçados. Uma nação que não cultiva sua memória dificilmente desenvolverá o gosto pela história. A fama de desmemoriada é a pior que uma sociedade pode ostentar, equivale a ser considerada fútil, complacente e, sobretudo, injusta. As duas grandes ditaduras do século XX diferenciam-se no tocante à sua revisão. A memória dos 15 anos do período Vargas foi sutilmente desbotada por uma série de circunstâncias ao longo de mais de 6 décadas. Sobrevive apenas no âmbito do passado. É história. A memória dos 21 anos do regime militar corre o mesmo risco de descoloração, mas ainda pode ser resgatada. Ainda está quente. 3 décadas é ontem. A verdade está ao nosso alcance, não pode ser desperdiçada. Uma telenovela do SBT, Amor e Revolução, pela primeira vez tenta levar a sociedade brasileira a reencontrar-se e encarar o seu passado. É ficção, mas também é verdade, porque cada capítulo encerra-se com um depoimento de alguém que foi torturado ou violentado em seus direitos. A Odisseia é ficção, Guerra e Paz é ficção, Dr. Zhivago é ficção. Na história da literatura mundial, há milhares, se não milhões de outras obras ficcionais que, não obstante, converteram-se em poderosas alavancas de recuperação histórica. Não tenhamos medo da arte nem da verdade. Elas são essenciais para construir o nosso futuro. No ar desde o início de abril, a novela Amor e Revolução traz para o horário nobre da televisão brasileira o lado mais cruel da ditadura militar em nosso país. Desde a década de 90, o autor Tiago Santiago tentava, junto às emissoras, aprovar a ideia de uma história de amor que se passasse durante os anos de repressão. Porém, só agora o projeto foi aceito pelo SBT.
Na novela, cenas de tortura são mostradas com realismo. Homens e mulheres são forçados a falar, pendurados no pau de arara ou sendo afogados em tanques, entre outras atrocidades. Além disso, ao final de cada capítulo, os depoimentos reais de pessoas que sofreram nas mãos do regime dão peso à produção. As pessoas aparecem fardadas traz o país a uma realidade que ele sempre quis esquecer, ou que não soube, ou que não sabe. Eu acho que nesse aspecto a novela é fundamental. O SBT deu um grande avanço nas massas populares, para usar o jargão, para a compreensão daquele momento, daqueles momentos que foram os da ditadura militar, na sua brutalidade, na sua aspereza, na sua ilegalidade, que era nós tivemos governos ilegais, falando em nome da lei, da democracia e da liberdade, e usando o despotismo, a tirania, a tortura. Ao mesmo tempo que recebeu elogios pela ousadia, o autor foi contestado por setores militares que fizeram um abaixo-assinado pedindo a proibição da novela. Mas Amor e Revolução seguiu adiante. A novela, inclusive, ajudou a alavancar a discussão sobre a abertura dos arquivos da ditadura pela Comissão da Verdade. O que está sendo contado na novela sobre tortura, perseguições, infiltrações, todo aquele jogo de poder que existiu naquele período, não é apenas uma história fictícia. Aquelas coisas aconteceram, marcaram a vida das pessoas e deixaram muitas marcas na história do Brasil. Então, o depoimento tem esse sentido. Eu acho muito, muito relevante esses depoimentos. A reabertura dos arquivos é um grande tema que toma conta do país hoje. Eu acho que nisso também a novela contribui para levar a que todos nós nos unamos aí para pedir a abertura dos arquivos. Agora, eu pessoalmente, que fui torturado, que fui preso 3 vezes no Brasil. Na última delas, torturado, fui trocado pelo embaixador americano naquele grupo de 15 presos políticos. Conheci um morto na prisão, uma pessoa que foi morta minutos antes de eu ser levado a uma cela. Foi morto, eu fui levado à cela para comprovar que ele estava morto, que ele fora morto na prisão, na tortura, e mais ou menos como uma advertência a todos nós. Bom, eu que vi tudo isso, chego a uma conclusão. Os arquivos devem ser abertos, mas não vão mostrar nada. A ilegalidade, a clandestinidade da tortura, que sequer é aceita pelos torturadores como tortura, mostra que nos arquivos não haverá absolutamente nada mais importante do que esses depoimentos, do que a ficção. Os militares latino-americanos não foram como os nazistas, que se orgulhavam dos campos de concentração, se orgulhavam de matar judeu, comunista, socialista, cigano, negros. Não. Os nossos militares na América Latina e no Brasil esconderam o horror, porque eles sabiam que a população não aceitaria a divulgação, a documentação do horror. Na lista dos convidados a dar depoimentos estão ex-militares, presos políticos e torturados. Fiz porque era necessário, como nós fizemos treinamento militar, como nós viemos clandestino para o Brasil, como nós entramos e saímos de vários países várias vezes. Tem que lembrar que eu andava armado, né? Eu andava em São Paulo armado. Isso era uma dificuldade, porque havia muitas patrulhas, muitas batidas. Sempre você tem o risco de um acidente, você tem o risco do imprevisto, né? Porque às vezes você é preso por uma coisa que não tem nada a ver com a repressão, né? Por causa de uma batida policial num bar, né? Porque tem muito, né? Quem falar que não teve medo está mentindo, né? Nós tínhamos muita preocupação, sempre tem muita preocupação em revelar as nossas experiências de vida. E quando o autor, né, o Tiago Santiago, me procurou, eu fiquei meio desconfiado, poxa, mas que tipo de obra, o que vai ser levado ao ar, né? É claro que a gente tem muito interesse em divulgar o que aconteceu, até de um ponto de vista neutro, mas também temos uma visão, tivemos uma vivência. Então também queremos algum tipo de interpretação que nos deixe bem, nos deixe à vontade. E eu fiquei muito à vontade com ele nesse sentido, achei que ele tinha condição de fazer uma entrevista, uma pessoa jovem, né? Teria condição de colocar realmente uma visão que pudesse ser acessível, e mesmo com todas as limitações, ou não digo limitações, mas digo com todas as restrições do fato de ser um artista, estar fazendo uma obra e colocando a sua interpretação,
eu achei que valeria a pena a gente falar, né, a gente mostrar o que realmente aconteceu e dar a ele a chance de colocar aquele em outro contexto. Será que nós estamos amortecidos diante da tortura? Eu não acredito. Eu acho que o Brasil pode, vendo também essa novela, pensar que outros instrumentos nós temos para resgate efetivo da verdade, até porque aquela história, por mais importante que seja, é uma história fictícia, né? É uma história, mas baseada em elementos reais vividos pela sociedade brasileira naquele período. Estão aqui comigo no estúdio da TV Brasil, no Rio de Janeiro, o autor da novela Amor e Revolução, Tiago Santiago, e a vice-presidente do grupo Tortura Nunca Mais, Vitória Grabois. Em São Paulo está a jornalista e pesquisadora de teledramaturgia, Eliana Passe. Tiago Santiago, eu queria que você contasse rapidamente como é que foi essa odisseia, não é? De finalmente se colocar dentro da temática da teledramaturgia brasileira, que é mais ou menos tão distante, às vezes, da nossa realidade, uma coisa tão candente, tão dramática, tão horripilante, não é? E que assusta tanta gente até hoje, não é? Como é que foi como é que você conseguiu convencer o SBT a fazer isso? Dines, é um prazer estar aqui com você, com a Vitória, com a Eliana. É um projeto antigo meu, um projeto que começou em 95, com o falecido Erval Rossano, foi apresentado na TV Globo primeiro. Eu ainda era um jovem autor lá, não consegui aprovar o projeto. E agora, quando eu fui para o SBT, eu tinha a obrigação de fazer uma novela, estreando agora em 2011, e eu tive um recado do Silvio Santos, que dizia: qual é a próxima novela que você quer escrever? O Silvio estava viajando, e eu fui orientado pelo Leon Abravanel a escrever um e-mail para o Silvio, dizendo o que eu queria fazer. Eu disse: o que eu mais queria escrever é uma novela sobre a época da ditadura militar. Um Romeu e Julieta, a brasileira, entre alguém da esquerda, uma guerrilheira, um democrata do exército, mas filho de uma família conservadora, filho de um general da linha dura. Esperei 2 semanas pela resposta, sem saber o que viria, porque ele podia dizer: não quero entrar nessa seara, não quero falar disso. Mas aí veio a resposta positiva: faça o que você quiser, né, assim, muito animadora. Sim, animada. Sem reticências? 2 semanas demorou. E todo dia eu olhar lá a caixa de e-mail para ver, já tem resposta, já não tem resposta. Eu imagino, não sei, mas eu imagino que ele tenha consultado as pessoas da confiança dele para saber se achavam uma boa ou não, né, contar essa história. E chegou à conclusão que sim, que era um momento bom para se falar sobre isso. E realmente a novela tem uma repercussão enorme de mídia, de internet, nos sites. É realmente um acontecimento. Está dando o que falar, tem 1 mês e pouco que estreou. Já tentaram censurar. Já teve a história do beijo gay, tem os depoimentos com a força imensa que eles têm. Então, está sendo muito bom. Eliana Passe, você que estuda a dramaturgia, a teledramaturgia brasileira, como é que você situa essa... É um salto, não é? É um corte na história da teledramaturgia e que vira tudo, não é? E talvez, para sempre, a partir de agora, talvez a temática das nossas novelas seja mais ligada aí a uma realidade política e social que as outras, de certa forma, passam raspando. Desculpe, Diniz, eu não concordo muito com essa sua colocação de que essa temática possa se tornar normal nas telenovelas. A telenovela também é entretenimento. E o que nós estamos vendo, na verdade, é que a ditadura sai do contexto histórico do Tiago e passa para ser personagem, o protagonista da novela. Então, eu confesso, não me dá prazer ver a novela, é o termo que menos existe, porque eu vivi essa época toda, eu estava entrando na faculdade em 64, eu não sei a quem está sendo dirigida a novela e a que públicos realmente ele quer pegar. Se foram as pessoas que viveram a Revolução, de certa forma deram a volta por cima. Esses revolucionários estão no poder hoje. Nós temos como presidente a Dilma Rousseff, ou seja, deram uma belíssima volta por cima e fizeram com que seus valores fossem apreciados. Se é para a nova geração que isso está sendo transmitido, essa nova geração está vivendo já
os finalmente dessa revolução. E o que eu vejo são cenas extremamente pesadas, nenhum cotidiano mais leve. Eu estava no primeiro ano de jornalismo, em 64, havia um cotidiano, sim, no país, que não era só aquele de tortura. As pessoas estavam estudando, mas as pessoas estavam indo ao cinema, as pessoas estavam conversando. Então, a impressão que me dá é de um certo revanchismo ainda. Será que esse é o caminho? Eu pergunto. Vitória Grabois, eu queria que você desse uma palavrinha agora sobre isso, porque você não só viveu isso, mas você é uma vítima, né? Seu pai, seu irmão, seu marido morreram no Araguaia. E como é que você vê essa ponderação da Eliana e como é que você vê essa novela, quer dizer, que ficcionaliza um drama pessoal, familiar, não é? Bom, primeiro eu queria dizer que eu não sou uma vítima da ditadura, eu sou uma sobrevivente da ditadura. Porque se eu fosse uma vítima, eu não teria lutado mais de 3 décadas pelo resgate dessa memória e pelo esclarecimento dos mortos e desaparecidos políticos. Porque eu não só luto para saber o que fizeram com meu pai, com meu irmão e com meu primeiro marido, mas por todos os mais de 400 brasileiros que deram a sua vida. Eu já vejo essa novela, é uma forma, é um entretenimento, é uma forma ficcional, mas ela é muito importante. Eu, como militante do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, que nós somos convidados por várias universidades, por escolas, por sindicatos, nós andamos por esse Brasil afora. Eu trabalho com a juventude e a juventude não conhece esse período recente da nossa história. Esse período precisa ser contado, né? Esse período é contado nos livros, para aqueles que têm poder aquisitivo e podem comprar livros. Ele é muito mal estudado. O período da ditadura militar, ele é estudado no segundo semestre do 3º ano do ensino médio. E as escolas públicas brasileiras, os professores passam en passant. Só quem vai ter contato com o que aconteceu realmente são os alunos que vão para a área de humanas, assim mesmo nas grandes universidades federais, porque nesse universo de faculdades particulares eu acredito que muita gente não vê essa história. Então eu acho a novela importantíssima, porque a novela é dura para nós que sofremos, claro, quando passa tortura, para mim, eu não fui torturada fisicamente, mas eu sou torturada até hoje psicologicamente. A tortura, para mim, persiste. Então, para mim, é duro assistir aquilo, é muito difícil, mas a população precisa saber. A população precisa saber o que fizeram nos porões da ditadura militar. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta na edição de hoje. A importância do resgate histórico de um dos períodos mais conturbados e sangrentos da nossa história, a ditadura militar implantada em 1964. E começamos este bloco mostrando que o jornalismo também tem um importante papel no resgate da memória do nosso país. Um belo exemplo é a recente série de reportagens publicadas pelo jornal O Globo, em que são trazidos à tona novos e importantíssimos fatos relacionados com o atentado à bomba no show comemorativo do Dia do Trabalhador no Rio Santo, há 30 anos atrás. A explosão de 2 bombas no Rio Centro em 30 de abril de 1981, num show de música popular pelo 1º de maio, ainda repercute na imprensa. 30 anos depois, uma investigação dos repórteres Chico Otávio e Alessandra Duarte, do jornal o Globo, revelou uma agenda que pertencia ao sargento Guilherme Pereira do Rosário, morto no atentado. Os nomes que estavam na caderneta eram de militares e civis acusados de envolvimento em espionagem e tortura. Num primeiro momento, eu fiz um ofício, solicitei formalmente ao Superior Tribunal Militar que me desse acesso ao acervo do Rio Centro que se encontra lá. Fui lendo, tentando entender o que as pessoas tinham para dizer, quem eram essas pessoas que foram ouvidas na época e tal. Até que no finalzinho da minha consulta, no segundo dia, eu encontrei no anexo essa tal agenda, né? Ela estava dentro de um envelope papel pardo, fechada com grampo, né? Abri e dei de cara com a agenda, né? Pô, fiquei surpreso. Aquilo ali nunca tinha parado na mão de qualquer repórter e estava claro ali na própria perícia que foi feita que a agenda estava com o sargento no momento que a bomba explodiu. Então, a partir disso,
convidei a colega Alessandra Duarte para fazer parte dessa série, a gente então passou a cruzar os dados da agenda original, 107 nomes, os catálogos telefônicos digitalizados pela Oi. Foi aí que nós chegamos aos nomes e endereço das pessoas que estavam lá. A gente chegou a essa conclusão, que, na verdade, se tratava de uma verdadeira agenda do terror. As anotações da agenda levaram à descoberta de uma rede de contatos que estão ainda hoje na ativa. Especialistas em espionagem que teriam se formado nos porões da ditadura. A investigação teve como foco não os mandantes, mas os executores da explosão da bomba 3 décadas antes. Embora o Guilherme Pereira do Rosário, morto no atentado, fosse um sargento, eu sempre acreditei na importância central dele nessa série de atentados terroristas que marcou esse final do período do ciclo militar. E eu então perseguia informações a respeito dele, qualquer dado que pudesse levar a um esclarecimento maior sobre a rede de contatos que ele mantinha. Foi aí que eu cheguei à agenda. Minha relação com esse episódio tem 30 anos. Eu estava lá, eu era estagiário do Jornal de Bairros da Barra da Tijuca Jacarepaguá, inclusive credenciado. Eu soube disso no momento em que a informação chegou aos organizadores do evento. Eu estava lá junto com um colega meu, que hoje, inclusive é colega meu aqui no Globo também, fotógrafo, Fernando Maia. A gente saiu correndo para o local da explosão e eu, desde cara então, com aquele sargento, aquele quadro horroroso, eu fiquei traumatizado. A área já estava dominada pelas forças da repressão e tal, e eu praticamente fui enxotado dali. Então eu fiquei com essa coisa presa na garganta, né? Precisava, assim, de algum momento dar uma satisfação, sei lá, a minha própria inquietação sobre esse episódio. E eu acho que, de certa forma, eu atingi o objetivo. Tiago Santiago, tem esse depoimento muito quente do Chico Otávio, não é? Mostrando, digamos, que o jornalismo também vai buscar as coisas, e tem essa ponderação da Eliane Passos, que eu acho muito interessante, que ela, como uma testemunha daquele período, não é? Ela, de certa forma, reclamou, ela acha que não, a vida dela era normal, mas você está fazendo uma obra de arte, onde você pega os momentos culminantes, não é? Que o inspiraram, que o levaram. Como é que você vê essa questão da feitura da obra de arte, seletiva, não é? E do trabalho jornalístico, que é de trabalho de campo, né? Então, o núcleo da faculdade entrou agora na novela. Há todo um grupo de estudantes que está sendo retratado. Eu gostaria que a Helena continuasse a ver a novela, porque ela vai ver muito fortemente essa presença dos estudantes e também desse aspecto lúdico das festas, de tudo que aconteceu. Tem gente que vai para o chamado desbunde nessa segunda metade da década de 60. A novela tem muito fiel, procura ser muito fiel nesse retrato dessa história, desse período. Nós começamos pesado em 64, sim, né, mostramos que logo desde o 31 de março, 1º de abril, desencadeou-se uma série de perseguições, cassações, prisões, torturas, expurgos, assassinatos, e que isso tudo é uma realidade documentada, apesar de que tem muita gente que desconhece, inclusive o próprio colunista da Folha, Fernando de Barros e Silva, tinha uma sensação de que isso era uma prática posterior ao AI-5, quando, na verdade, esse trabalho que eu estou fazendo, ele é muito documentado no trabalho do Hélio Gaspari, do Carlos Fico, do Gorender, de pessoas que viveram realmente, dos cronistas da época. Então, a gente vai mostrar todos esses lados na novela. O que me preocupa um pouco também, Dines, é ver que mesmo quando a novela, a teledramaturgia, se propõe a falar da história do Brasil, né, ela encontra uma resistência em gente da crítica que eu não entendo porque procura sempre demolir e não procura ver de uma forma construtiva como melhorar. Eu confesso, eu peguei pesado com as cenas de tortura e a novela vai muito mais fortemente agora para o lado da alegria. Eu costumo dizer que a novela vai desbundar agora de alguma forma, porque os depoimentos bastam para demonstrar aquela realidade terrível da tortura. Eu não preciso ficar mostrando a agonia, o sofrimento do torturado. Mas houve algum indício para você atenuar um pouco Sim, a reclamação... das pesquisas ou de pressões em cima da emissora?
Como é que foi esse abrandamento? Ou você, como artista, criador, é que sente que precisa mudar um pouco o tom, né? Eu achava que a violência na tortura na novela não sofreria rejeição, porque, de alguma forma, a violência nas novelas é comum na ficção. Nos filmes, ela é comum, mas nessa novela ela incomoda muito mais, porque as pessoas sabem que aquilo aconteceu na realidade e aconteceu pior, como os depoimentos comprovam. Então aquilo se torna uma situação de horror que as pessoas têm dificuldade de acompanhar. A reclamação veio da minha mãe, por exemplo, das minhas colaboradoras. Então a maquiagem é muito forte. Então com isso tudo a gente resolveu, de alguma forma, diminuir, e isso já está acontecendo no ar, a agonia da pessoa torturada, impotente diante do seu torturador, para aliviar um pouco para as pessoas que estão em busca realmente do entretenimento. A novela é cheia de situações de entretenimento, de casais, de situações amorosas, dessa discussão sobre o amor. Agora veio a história do beijo gay. Então, assim, a novela vai caminhar por várias trilhas da década de 60, inclusive a revolução na moda, na música, que vão ter muitos aspectos lúdicos ainda presentes. As pessoas não precisam se assustar com o mês de 64, até porque 64 foi mais violento realmente do que 65, do que 66, do que 67, 68, aquela panela de pressão estava fervendo, começou realmente a eclodir a violência, que veio o massacre depois de 69, 70, 71 e o começo da década de 70. Eliana Paz, como é que você, essa ponderação do Tiago Santiago, como é que você a considera? Eu gostaria da sua opinião, que você está aqui como crítica, não é? Muito obrigada, Dines. Eu acredito o seguinte, esse pessoal que começou a assistir a novela, eu não sei se vão continuar para esperar esse outro lado que ele está chegando. Eu tenho conversado com gente mais jovem, eu tenho conversado com gente da minha geração. Eu vivi em Santos. Santos foi um ponto de rebelião muito grande. Nós tínhamos o Raul Soares lá. Eu não sei se essas pessoas da minha geração querem reviver aquele terror, ver isso numa obra de ficção, cenas de tortura, sabe, o que está se vendo ali, estão fazendo mal para as pessoas. Então, as pessoas preferem, de repente, ir para muito mais fantasia, porque já viveram aquilo. E, de repente, ele vai dar uma volta nessa novela, aí vai mostrar cenas mais leves. Não sei bem. Veja, eu acredito na teledramaturgia brasileira, eu acho que o SBT está abrindo um campo muito grande, mas eu não sei se era a hora exata ou se já passou a hora de ter mostrado isso. Os depoimentos são muito ricos no final, são realmente muito ricos, mas é o jornalismo, né? Se ele está fazendo uma obra de ficção, aonde é que está a ficção? Vitória, a Eliana lembra uma coisa que eu acho importante, que eu mencionei rapidamente no editorial. Ela fala de reviver, não é? O povo alemão não se incomodou de reviver todas as barbaridades que eles não conheciam, ou pelo menos dizia que não conhecia e tal, e fez a purgação, né? E hoje realmente é um país reconciliado consigo mesmo, com as suas culpas também, né? Como é que você vê esse reviver coletivo, né? Eu acho que a gente tem que mostrar, né, como você falou, está meio recente, são 3 décadas, nós nunca discutimos esse assunto no Brasil. Eu queria dizer que no início a jornalista Eliane dizia que ela ia à faculdade, que ela andava nas ruas, então a juventude dourada do Rio de Janeiro estava na praia de Ipanema tomando sol, enquanto nós, né, que lutávamos por uma democracia contra a ditadura militar, vivíamos momentos muito difíceis. É claro que nós somos seres humanos e que nós também rimos, que nós também brincamos, que nós também namoramos, que nós também casamos. Nós somos pessoas normais, nós não somos nenhum seres de outro planeta, né? Mas nós temos que contar essa história. A história do período da ditadura militar, uma coisa que se lembra, a censura era férrea, né? Eu vivia na clandestinidade no estado de São Paulo, eu vivi clandestina durante 16 anos, e lá eu li o Estado de São Paulo, na censura vinham poemas de Shakespeare, e no Jornal da Tarde vinham receitas de bolo. E eu pergunto,
o mal que a ditadura fez ao Brasil, né? A minha geração de Chico Buarque de Holanda, de Milton Nascimento, de Gilberto Gil, de Caetano Veloso, da música, dos escritores. Nós temos alguns escritores, vai dizer, tem alguns escritores, tem alguns compositores, mas um aqui, outro acolá. Essa ditadura, ela só não foi perversa com nós que estamos na linha de frente. Ela foi perversa com uma geração enorme. Sabe, milhares de pessoas tiveram suas vidas, não morreram, mas tiveram suas vidas prejudicadas, não estudaram, perderam seus empregos. E como eu falei para você, eu já escutei relatos. Outro dia eu fui para o Paraná, vi um homem de 85 anos, que era um professor, que ele era do PTB, do diretório do PTB, lá de uma cidadezinha do Paraná. Ele foi arrastado nas ruas da cidadezinha dele, de 5 mil habitantes, como foi o Gregório Bezerra em Recife. Mas Antes, pois é, no dia do golpe, na frente da escola que ele trabalhava. Então, a vida desse homem, ele contou uma verdadeira novela, ele perdeu o emprego, a mulher dele perdeu o emprego. Quer dizer, a ditadura fez um mal ao Brasil. A ditadura faz mal. A gente tem que viver na democracia, falar o que a gente pensa, o que a gente sente, né? Então, essa ditadura foi um retrocesso. Na educação, né, você vê que hoje a gente estava falando, hoje mesmo o Jornal Nacional acabou de dar os dados das escolas brasileiras. O ensino no Brasil, nas escolas públicas, é vergonhoso. O Brasil tem milhares de analfabetos funcionais. Então, a ditadura é a responsável por esse atraso do povo brasileiro. E a gente tem medo, a gente tem que contar. Como você falou, os alemães foram lá e contaram. E eu acho que essas pessoas que deram esse depoimento na novela são corajosos, tem que ter muita coragem. Sempre tem companheiras minhas aí que eu não conhecia a história delas, de contar como elas foram torturadas. Isso é muito difícil, principalmente para uma mulher. Então, é importantíssimo. E eu não concordo com a jornalista Eliane. Eu acho que nós temos que contar essa história da maneira... E tem muita gente gostando. Eu também faço uma pesquisazinha minha que não tem valor científico, mas assim, no salão onde eu faço a minha unha, outro dia um motorista do táxi, as pessoas, onde eu trabalho, as pessoas dizem isso. Ai, a tortura, eu não imaginava que era assim. Então tem que mostrar para a pessoa saber que era assim. Tiago, você falou que agora os depoimentos, que digamos, é o lado real, não é? É o lado, é o flagrante jornalístico, né? Eles vão ser, digamos, atenuados. Não, Dines, desculpa, eu acho que eu não me fiz entender. Os depoimentos continuam exatamente como estavam. As cenas de tortura no corpo da ficção da novela é que a gente está aliviando no sentido de não deixar muito tempo no ar a agonia de quem está sendo torturado, porque isso realmente incomoda espectadores como a crítica e a outras pessoas que reclamavam da violência na novela. Então, nesse sentido, no decorrer dos capítulos da novela, você pode ver, quem assistiu a novela agora, está de segunda a sexta, às 22h30, mais ou menos, quarta-feira mais cedo, porque acompanha o horário da novela da Globo. Acabou a novela da Globo, começa a nossa. Então, as pessoas vão ver que os capítulos estão mais leves, mas continuam contando histórias. Ela citou, por exemplo, o Raul Soares. As pessoas não sabem, foi um navio presídio, onde houve muita tortura. Tem aqui os depoimentos principais, tem até do Valdir Pires, não é? Muita gente está depondo. Então, assim, eu assim como a Vitória, eu considero assim, importantíssimo usar a novela para falar de história do Brasil. Eu acho difícil compreender a posição de quem não percebe que isso tem um valor, falar do seu povo, de um determinado período da sua história, ainda mais com a riqueza de conflitos que se estabeleceu e a herança que temos hoje, porque a principal herança é a impunidade, é a Lei Fleury, que foi feita na época e que permite que réus confessos de assassinato fiquem em liberdade, como está essa menina, como ficou o Pimenta Neves e outros. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Tem que falar isso. Estamos de volta no Observatório da Imprensa de hoje, a presença dos anos cruéis da ditadura militar no horário nobre da televisão brasileira. Tiago, essa reação de certos setores, ou de certos núcleos, ou certas pessoas, de achar muito violento, se nós assistirmos a televisão americana, não é? Todo tipo de filme de arte ou filme seriado, a violência, o sangue jorra aos borbotões, mas é sangue americano, é sangue de Hollywood, não é? Agora, o público não quer aceitar que esse sangue é brasileiro, não é? Pelo menos é a minha opinião.
Eu acho que você está certíssimo. Eu achava que essa violência não ia incomodar tanto justamente por isso, porque a violência é tão constante na teledramaturgia, no cinema, na televisão, eu pensei, não ia incomodar. Mas a verdade não é essa. A verdade é que, como remete a uma violência policial que ainda é constante, ainda nos dias de hoje, e as pessoas sabem disso. Isso está impregnada na nossa vida toda, né? Na nossa sociedade, na nossa cultura, no medo da polícia, no medo das armas, no medo da violência, há essa herança da impunidade da ditadura que fez essa cultura policial da violência, que resultou naquela série de assassinatos em São Paulo, há 5 anos atrás, 400 mortes em um dia, não sei exatamente quais são os dados, mas é alguma coisa por aí nessa casa. As chacinas do Rio de Janeiro? Você acha enorme? Torturas constantemente. Então, assim, há essa questão da impunidade, de ter que esperar o último recurso processual, que foi algo inventado para poder salvar o Fleury da cadeia. Isso ainda é uma herança dessa ditadura. E as pessoas não sabem nada. Há a ignorância, que é uma herança da ditadura. E tem gente ainda achando que não vale a pena falar disso, Diniz. Isso é uma coisa, para mim, realmente espantosa. Vamos ouvir a Eliana Passi. Eliana? Eu continuo defendendo que o assunto seja tema, sim, mas jornalismo. Eu não vejo o assunto colocado na ficção, na telenovela. Essa é a minha discussão. Não estou contra a novela, não estou contra a forma como foi feita. A forma como a ditadura é abordada numa obra ficcional por natureza, certo? E então vamos fazer um trabalho muito mais jornalístico. Em vez de ver o sangue da novela, vamos acompanhar os relatos reais, que são muito fortes, sim. Aqueles depoimentos são muito ricos, né? Eu defendo exatamente isso. O tema não numa obra ficcional, mas em jornalismo puro. Mas, Vitória, o jornalismo puro, por exemplo, essa série brilhante do Chico Otávio, é excelente. Descobriu a agenda que estava fechada, ninguém tinha pego as conexões, né? Mas o público, jornalismo puro, o público não se toca, ele não é quente, ele não é impactante, não é? Agora, com ficção, esse jornalismo ganha uma dimensão extraordinária, sempre a minha opinião, né? Mas aí eu vejo que o importante da novela, quer dizer, o jornalismo, quem é que compra jornal no Brasil? Quem compra no jornal? Elite, a classe média. A classe média sabe que aconteceu alguns segmentos da classe média sabe. Mas o povo, as classes populares, elas não sabem o que aconteceu. E o Brasil tem a cultura da novela, né? Todo brasileiro assiste novela. Então, eu acho que a novela está atingindo um outro público. Isso que está me chamando a atenção. Deixa eu só perguntar. Tiago, vocês têm segmentado as pesquisas? Quem é que está vendo? Quais são as classes? Então, esta semana, nós estamos tendo o primeiro grupo de pesquisas e vamos ter muita clareza sobre isso. Agora, da minha pesquisa pessoal, eu vejo minhas empregadas, meus porteiros vendo a novela e falando de pessoas também das relações deles. Então, eu vejo que realmente o tema se populariza, as pessoas passam a conhecer, apesar da ditadura ser frequentemente citada nos noticiários, porque estão fazendo buscas de corpos, aparecem 1000 fatos relacionados. A Comissão da Verdade está aí. Exatamente. Então, assim, mesmo assim, há um desconhecimento muito grande. E, através da novela, as pessoas realmente começam a conhecer mais sobre isso. Eu acredito que a novela é, sim, essencialmente entretenimento. E eu não vou fugir disso. Estou fazendo Romeu e Julieta, estou fazendo histórias de amor, muita juventude bela está entrando. Vou falar sobre a questão do celibato, dos padres, questão da homossexualidade, tudo isso, da música, da moda, tudo isso vai aparecer com força, aspectos lúdicos. Mas tem esse outro lado que é bonito de poder usar a novela como instrumento de comunicação social para milhões de pessoas. Vitória, você teve notícia de pressões, você, o grupo Tortura Nunca Mais, de pressões sobre o SBT, o Manifesto Coronéis? Isso a gente soube que a mídia, que teve um abaixo-assinado, né, que o Clube Militar andou distribuindo aí para as pessoas assinarem. Eu queria dizer para você que um dos provedores da internet fez uma enquete qual é a novela que você mais está gostando. Você está sabendo disso?
E o Amor e Revolução está na frente da novela das 7 da Globo. Então isso é um grande passo. Sim, é um salto estupendo, porque você concorrer com a Globo não é uma coisa muito fácil. E eu acho que a outra coisa da violência é que eu queria dizer, como você já tinha tocado aqui, a questão da impunidade. Os militares que atuaram naquela época continuam impunes. Nunca nós conseguimos processar nenhum militar no Brasil. O Brasil é o país mais atrasado de todo o Cone Sul em relação aos militares. A Argentina, o Chile, o Uruguai já levaram ao banco dos réus muitos militares, se responsabilizaram aqueles militares. Aqui no Brasil, eles morrem de morte morrida. E o Brasil foi que exportou, nessa época dos anos 60, as ditaduras e a tortura para esses países. Você sabe que os militares argentinos e uruguaios e chilenos vinham ao Brasil aprender técnicas de tortura aqui e os presos políticos eram cobaias para eles mostrarem. E o Brasil, essa história que a gente sempre fala, brasileiro é bonzinho, brasileiro é pacato, não, nós somos uma sociedade extremamente violenta. Eliana, eu queria retomar aquela primeira pergunta que eu fiz a você, que tem a ver com a sua especialidade, as suas reflexões, os seus estudos sobre teledramaturgia. Você acha que, de qualquer forma, essa novela um dia vai terminar, daqui a alguns meses, não sei, mas qual vai ser o resíduo dela para as próximas novelas, para as próximas gerações de teledramaturgos? Veja, a telenovela é, de certa maneira, um produto tão volátil, a Globo tem a liderança. A novela que terminou há 2 meses atrás, ninguém mais sabe nem do que se tratava, né? Estão todos na nova. Eu não sei se pode deixar algum resquício. Tomara que deixe, tomara que vocês estejam certos, que o assunto esteja sendo tratado numa mídia muito mais abrangente. Fico torcendo realmente por isso. Mas a telenovela, por sua própria natureza, é volátil. Então, não sei como vai ser trabalhado isso. Ele vai dar mais leveza agora, vamos ver se no cômputo geral o que vai chamar mais atenção, né? Se eram as cenas mais fortes, as cenas mais leves. Vamos ficar na torcida, inclusive boa sorte para o Tiago. Vitória, vou retomar a pergunta que também já fiz antes, sobre você, não é? Quer dizer, os dramas pessoais que você viveu, e de repente estão eles ficcionalizados de certa forma, né? Quer dizer, como é que você convive com isso, né? Quer dizer, pai, irmão, marido, primeiro marido? Primeiro marido, que me casei outra vez. Já são mais de 30 anos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente, como dizia a Irene Cardoso, uma grande professora da USP, que ela diz o seguinte: tem a nostalgia aberta e a nostalgia fechada. A nostalgia fechada é aquela que você sofre e você fica vivendo para dentro de você mesmo. E a nostalgia aberta é essa que você sofre, mas você vai para a luta. Por isso que nós nos organizamos no grupo, sempre começamos nos organizando no Comitê Brasileiro pela Anistia, teve, né, na época ainda da ditadura militar, começou com o movimento feminino pela anistia, com as mães dos presos políticos, daí evoluiu com os presos, com aqueles exilados, aqueles que foram para o exterior, veio o Comitê Brasileiro pela Anistia, com a chamada redemocratização, e com a fundação do PT e do PDT, o CISAURI, o CBA, e em 1985 foi criado o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, que vai fazer agora 26 anos, é uma coisa inédita no nosso país. Nós somos um grupo de militantes políticos, nós não somos ONG, né? É um grupo que vem do movimento social e que se mantém com ex-presos políticos, com familiares e a nossa luta, e isso que nos faz viver. Então a nossa luta é enorme. Como falou Flávio Tavares ali, que nós estamos agora, sempre lutamos por isso. Para que nós conhecemos a verdade, nós temos que abrir os arquivos da ditadura. E eu acredito que nos arquivos da ditadura muita coisa vai aparecer. Tiago, uma perguntinha com relação a isso. Sua próxima, você está pensando, está impregnado com essa novela, como vai se desenvolver e como é que vai terminar. Mas você já tem projetos. Os seus novos projetos estão ligados a essa experiência vital que você está vivendo agora?
Diniz, eu estou resolvido na minha vida a fazer agora uma alternância entre o que eu chamo de um projeto mais ambicioso, sério, que tem esse tipo de mergulho na história do Brasil, e um projeto depois disso para eu poder ir mais para essa questão do entretenimento, mesmo para um alívio meu. A Fernanda Montenegro, na carreira dela, ela alternou peças sérias e peças mais leves e fez isso com muito brilhantismo. Então, eu pretendo seguir esse exemplo dela. Mas você acha que você cumpriu a sua missão com esse trabalho que você está fazendo? Eu estou cumprindo. Sim, eu tenho muito orgulho de estar fazendo esse trabalho. Alguns meses, né? Isso, a novela vai ter 180 capítulos, ela está um mês e pouco no ar, um mês e meio, então ela vai ter aí até dezembro, tem de 7 meses no ar, então tempo suficiente para que o nosso povo compreenda melhor o que foi que aconteceu nessa época dos militares, dos governos militares, governos ilegais que não foram eleitos pelo povo, e compreenda as heranças desses governos, os problemas em relação à violência policial, à cultura da impunidade e a várias reformas que não foram feitas desde então. Eu acho que o povo vai entender melhor quando vier a questão da Comissão da Verdade, que vai ser votada esse ano. E eu tenho orgulho de ter feito o primeiro Beijo Gay, a primeira novela sobre a ditadura militar com essa força, e isso vai ficar, não vai ser esquecido. Muito obrigado. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do novelista Tiago Santiago, da vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, Vitória Grabois, e da jornalista, crítica, observadora Eliana Paz. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler o jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.